E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui para mais um papo sobre livros. Hoje o assunto é Hábitos Atômicos. Eu vou trazer para vocês o meu olhar sobre esse livro, as minhas observações e o que eu acho que ele pode ajudar a gente nos negócios mesmo, em melhorar a nossa performance. A proposta do livro é ensinar de uma maneira tranquila como adquirir novos hábitos e como se livrar dos maus hábitos. Então essa é a proposta do livro. Super sugiro a leitura. Quem concluir depois pode deixar os comentários aí e acrescentar as observações para contribuir com a comunidade toda, né? Com todos os empreendedores aí, tá bom? Bom, então o livro começa pedindo para você fazer um levantamento dos teus hábitos. O primeiro momento seria você fazer uma listinha do que você tem de hábitos que você considera positivos e os maus hábitos. Em relação aos maus hábitos, ele vai encaminhar você para que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como se livrar deles. Mas ele pede ainda para você fazer uma terceira lista, que seria do que você gostaria de fazer. Então, uma lista de hábitos que você gostaria de implementar na tua rotina, que você acredita que faria uma melhora real na tua performance. E aí a gente pode pensar nisso nos negócios do tipo, tá, eu gostaria de ter mais contato com o meu plano de ação. Ok, eu gostaria de ter rotina melhor de contato com os meus com a galera da minha equipe mesmo, fazer mais trocas. Eu gostaria de fazer com que eles colaborassem para o desenvolvimento um do outro, enfim. Que hábitos, que coisas que você gostaria de mudar, que você vai implementar nesse momento, você gostaria de implementar na tua rotina. Então, para esses hábitos que você gostaria de implementar, ele fala que você precisa passar por 4 passos, tá? Então, o primeiro é tornar claro qual é, né, o hábito que você gostaria. Então, você vai condicionar, vai dizer, escrever o que é, onde ele seria executado e qual hora seria executado, tá? Segundo momento é você torná-lo atraente. Então, é fazer com que associar essa ação que você tem que fazer a uma ação que você gostaria de fazer, que você sente prazer em fazer, né? Então, é como se ele dá exemplos do tipo assim, como pessoas que associam o exercício físico, que é uma coisa que gostaria de fazer, mas não quer muito, e com situações que você sente prazer. Tipo, vou toda vez que eu tiver que assistir uma série, que eu gosto de assistir uma série, antes eu vou fazer 3 flexões, ou qualquer coisa assim. Então, você associa isso, o querer, né, com a obrigação, né? Tornar fácil, e aí é a regrinha dos 2 minutos. Comece o teu hábito, implemente ele como se você fosse gastar a versão mais simples dele. As 3 flexões, os 2 polichinelos, tudo que você poderia gastar com apenas 2 minutos, né? Então, se a gente cria um hábito muito complexo, cheio de elementos, a chance é que a gente não continue com ele por muito tempo, é que a gente abra a mão. Então, precisa tornar isso o mais fácil possível, e ele sugere essa ideia dos 2 minutos. Depois disso, é se tornar isso satisfatório, ou seja, que a gente, depois de realizar, a gente sinta uma recompensa. Então, é pensar assim, tá, eu vou lá... Só que tem que cuidar com essas recompensas, né? Tipo, não dá pra ser um hábito de dieta e depois você comer um chocolate, entendeu? Tem que estar alinhado com essa pessoa que você gostaria de ser. Ele, inclusive, fala sobre esse desenho da pessoa que você gostaria de ser um guia para você definir quais hábitos você vai escolher implementar. Porque... ele é como se você tivesse que estar... Tivesse, não. Você precisa estar alinhado com uma verdade, com uma linha condutora. Você pode até não ser aquela pessoa por completo agora, mas é para onde você quer ir. Então, eles têm que ter coerência, né? Essa sequência de hábitos ou o conjunto de hábitos do dia inteiro que você vai ter, né? E aí, para a listinha dos que a gente não quer mais ter, né, seguir, ele fala que é justamente o oposto, são os 4 passos. Então, se a gente tinha que tornar um hábito claro para ele ser implementado, a gente vai ter que tornar ele invisível para ser excluído da nossa lista. Se ele tinha que ser atraente para ser implementado, então ele tem que ser desinteressante, ou seja, meio que tem que tornar a situação muito chata, eu tenho que pagar para acontecer. Então, do tipo, tá, antes de eu tomar um refrigerante, eu preciso, por exemplo, pagar... colocar 5 reais numa caixinha que eu vou colocar lá, enfim. Tornar difícil, colocar barreiras, do tipo, eu só vou... não sei agora, vamos pensar. Eu só vou executar... só vou criticar um colaborador depois que eu fizer uma lista de 3 observações sobre o que eu preciso melhorar em mim. Pode ser uma barreira, entende? Então, tornar insatisfatório é essa soma da questão do pagar também, tá? Então,
fazer contratos, ter amigo com quem você vai pagar, disputar, com pessoas com quem tenham condições de cobrar você para que você não execute aquilo, ou que pelo menos pode até ser que eles não tenham todo o controle da situação, mas que você saiba na tua cabeça que você tem um contrato com alguém, que você vai perder vai ter que pagar alguma coisa, né? Um mico, vai ter que vai passar por uma situação sem graça, né? Constrangedora. Então, esses são os 4 passos para a gente abrir mão do hábito. Aí, uma das coisas que me chamou bastante atenção e que vale bastante para a gente trazer para os negócios é que, assim, ele fala sobre a questão de se conhecer. Conhecer tanto as habilidades que a gente tem, para que a hora que a gente for selecionar esses hábitos que a gente quer implementar, ou o que é bom e o que é ruim, o que precisa ficar e o que precisa ser retirado, que eles não sejam conflitantes com essas habilidades. E que nós somos diferentes mesmo. Então, eu vou ter habilidade para fazer algum tipo de habilidade que não é igual ao do meu colega de trabalho. E que a gente não precisa ter os mesmos tipos de hábitos. Acontece. Aqui comigo, por exemplo, ok, eu curto ler, é um hábito meu, eu sinto prazer fazendo isso. Mas tem gente que não curte e que tá tudo bem, né? Que pode adquirir o conhecimento de outras formas. Eu também não assisto tantas séries ou tantos documentários quanto outras pessoas. E tá tudo bem também. Então, não adianta a gente pensar que vai criar um hábito e que isso vai conflitar com a nossa identidade, as nossas habilidades natas. Ele fala, inclusive, sobre... Ele faz um comparativo entre o Phelps e um outro atleta, que agora eu não me lembro, mas que é um recordista de corrida, de média e longa distância. Eles dois têm desempenhos, assim, visivelmente ótimos nas categorias que desempenham, que atuam. Mas eles não serviriam para estar em situações opostas, né? Em papéis trocados. O Phelps não correria bem e esse cara, que eu esqueci o nome, desculpa aí, vou deixar aí nos comentários, tá? Na descrição do vídeo. E esse cara também não nadaria bem. Um dos fatores é que, por exemplo, eles têm o mesmo tamanho de perna, né? E tamanhos diferentes de tronco. A proporcionalidade do corpo deles, ou seja, geneticamente, foi feito para cada atividade que eles escolheram fazer. Não adianta ter o hábito de fazer outra coisa, de inverter os papéis, que eles não vão ter o mesmo tipo de desempenho que eles têm nas atividades que eles escolheram. Então, a gente precisa fazer isso com a gente também. Então, olhar para si primeiro. Voltamos sempre para o autoconhecimento, né? Que muda muito os resultados da gente. E para depois definir quais hábitos seriam. Então, um outro ponto que ele levanta aqui, que é bem legal, é que, assim, à medida que você vai criando esses hábitos, que eles vão sendo incorporados, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado. Porque eles vão ficando tão automáticos, você faz tão de olhos fechados as coisas, que você fica menos sensível ao feedback também. Então, é importante que em algum momento você volte, tenha gatilhos também, para que você volte no tempo e avalie essa rotina que você vem tendo, para ver se está tudo ok. E também prestar atenção, ter sempre... Aí eu já associo com outro livro, a questão da mente mestra, né? Tá sempre com outras pessoas que possam te dar uma luz, um toque do que tá rolando, e se você tá indo mesmo pro lugar que você gostaria, porque às vezes a gente começa a ir tão no automático que a gente pode perder um pouco a sensibilidade mesmo. Em relação aos grifos do livro, uma parte que eu achei super interessante, que já foi uma coisa que eu tinha implementado antes mesmo da leitura, mas que fez muita diferença na minha vida, gente, é o seguinte: a questão dos gatilhos. Eu falo bastante sobre o uso de agenda. Quando a gente fala de plano de ação, sobre metas, objetivos, a gente normalmente desenha isso uma vez e acha que depois isso aí vai estar grudado na gente. E não dá. A gente muda de um dia para o outro, de uma semana para outra. Acontecem coisas que não dependem só da gente. E a gente pode perder esse fio da meada. Então, é importante que a gente tenha gatilhos que nos lembrem do que a gente determinou como meta, do que a gente determinou como referência. Hoje, eu uso uma planilha, que a gente chama de planilha da clareza, que a referência disso veio do Rodrigo Vinhas. Mas eu fiz algumas mudanças e acho que ela fez uma diferença muito grande. Então, toda segunda-feira tem um horário na minha agenda do Google, que tá lá separadinho. Eu tenho que olhar essa planilha da clareza, que é onde eu tenho as minhas metas do ano, as minhas metas mensais. Agora eu implementei uma área dentro dela que é a avaliação das decisões que eu tomei na semana. Então, que já é baseado num livro também recente que eu li. São coisas que você pode fazer para manter contato com o objetivo que você quer alcançar,
né? E em relação a esses gatilhos, então, a agenda do Google vira uma referência muito legal. Seja do Google, do Outlook, Trello, o que vocês quiserem, tá? A ferramenta é você que decide. Eu faço um combinado de agenda do Google com o caderninho do dia, que é onde eu faço as anotações das atividades do que eu vou realizar no dia. Mas o importante do gatilho da agenda do Google é que eu tenho uma data futura que vai ter um alarme, que vai ter um espaço na agenda de uma atividade que eu tenho que realizar. Então, as minhas metas ficam marcadas. Eu consigo saber se eu tô chegando perto dela, desse vencimento de data, se ela tá... se eu tô nesse alinhamento, eu consigo ficar mais próxima. E para atividades repetitivas, que eu preciso fazer muitas vezes, mas que acabam ficando tão na rotina que a gente acaba perdendo esse contato, assim como foi mencionado no livro, a agenda do Google também ajuda bastante, porque quando eu vou revisar meu dia, né, minha agenda do dia, lá vai estar anotado horário de olhar redes dos clientes, horário de planejamento, horário específico para uma atividade que é repetitiva, né? Conferir, por exemplo, periodicamente tem que conferir se os seus dados da bio e do sobre do Facebook enfim, seus dados do LinkedIn são atualizados, periodicamente você tem que fazer isso. Mas isso não acontece todo dia, nem toda semana. Então, a gente precisa ter um gatilho para se lembrar de que aquilo precisa ser feito naquela data. Que senão a gente estoura, passa um ano e aí acontece como um monte de perfis que a gente vê em que os dados, na verdade, do sobre, de contato, já estão desatualizados, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui alguns grifos que eu acho importantes, tá? Em algum momento, o sucesso em quase todos os campos exige que você ignore uma recompensa imediata em favor de uma tardia. Gente, isso é puro planejamento. E é seguir esse planejamento, né? A gente, quando tá desenha um futuro, é claro que a gente não vai ter ele alcançado em 10 segundos. Inclusive, porque você coloca a data, né, mais futura mesmo e ele precisa de um tempo para ser alcançado. Então, a gente precisa pensar que essa relação não é com o agora, não é com este momento, mas é com o que você vai construir a longo prazo, né? Uma dica que ele levanta aqui, algumas perguntas que eu acho bem interessante sobre onde você encontra essas habilidades que você tem. Então, ele te levanta algumas perguntas. Sugere para você responder, né? O que é divertido para você que representa trabalho para os outros, mas é divertido para você? Então, essa é uma boa pergunta para a gente responder, para começar a pensar naquelas habilidades e depois entender quais hábitos melhorariam a performance nessa linha. O que faz perder a noção do tempo quando você está fazendo, né? O que você perde? O tempo perde qualquer referência de tempo ou de ocupação, né? Quando você está fazendo, e para você tá tudo bem, né? E aonde você obtém maiores resultados que os outros? Onde que você consegue perceber que você se destaca, que para você parece tão fácil e para os outros você vê que eles sentem dificuldade. Não é tão fácil encontrar isso, mas vale a pena bastante ouvir principalmente o teu cliente, com quem você se relaciona, sabe? A informação tá ali. E aí ele fala o que é natural para você fazer. É importante a gente ouvir esse cliente, perceber o que ele está dizendo, porque muitas vezes a gente tá fechado para isso. A gente bota uma coisa na cabeça e fica pensando lá no mindset fixo, né? Pensando que a gente rotula e depois não abre. E, na verdade, o cliente tem uma percepção e ele tá falando. A gente precisa abrir o ouvido. E aí, depois ele fala também sobre o tédio, que foi uma coisa que também me chamou atenção. E que é muito verdade. Olha só. Em algum momento, tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio, de treinar todos os dias, ou de fazer a mesma coisa repetidamente. Então, o empreendedorismo, o cuidar de negócios é sempre um desafio, mas chega um momento em que a gente está sempre tendo que continuar, fazer, repetir, aprimorar uma atividade. A gente não abre um negócio todo dia. A gente abre um negócio e quer que ele dure, quer que ele cresça. E para isso acontecer, a gente precisa fazer várias atividades repetidamente.
Então, eu acho que essa questão do tédio, principalmente para o empreendedor, que é um cara que está cheio de ideias, sempre pensando em algo novo, avaliando um negócio do outro, tentando entender as oportunidades que estão em volta, talvez seja um grande desafio. E acho que que os hábitos podem ajudar bastante, os gatilhos acho que ajudam muito a implementar e consolidar esses hábitos para que a gente tenha consistência mesmo e alcance esse sonho que a gente quer e não fique só na tentativa, na expectativa. Bom, gente, por hoje é isso. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber as notificações e deixem seus comentários. Quem sabe aí uma indicação de livro para a gente conversar também. Falou? Um beijo!